Cigarette Insiders. Olá, eu sou o professor Lee Chong, diretor do MEPT e também professor do MBIM-PT. Estamos novamente com o Toshio, egresso do Master BIM, e agora vamos tratar sobre a execução das peças em fábrica e do acompanhamento da liberação para proteção, seja ela, nesse caso, os pré-fabricados, mas também podemos entrar na questão das edificações. Toshio, em relação ao controle de qualidade, a cura e a pretensão, isso na fábrica é mais controlado, né? Mais tranquilo. Como que seria isso? Nossa, eu vou começar com o seguinte comentário, professor. Graças a Deus, na fábrica ele é mais controlado. Vamos lá. Vamos falar sobre o controle de qualidade. A fábrica, deixa eu pensar bem nas palavras aqui, mas vou encaixando com calma. Nós temos o controle da brita, para saber se a brita tem reação de álcool agregado. Eles fazem um ensaio com areia, que eu não me recordo qual é, mas fazem ensaio com areia. Nós estamos falando assim de uma empresa ISO, tá? Existe um ensaio da brita, existe um ensaio que eles fazem com areia para verificar. Me fugiu o termo, mas existe um ensaio da areia e também do cimento. Como assim ensaio do cimento? Por mais que venha quando você compra um lote de cimento, eles te entregam um certificado. Nesse certificado tem tempo de cura, resistência esperada, tempo de cura inicial, tempo de cura final, tempo de pega inicial, tempo de pega final. Então, assim, eles fazem esses ensaios e a gente consegue ter uma garantia de qualidade muito maior. Então, se eu colocar um concreto de 40, ele vai chegar a 40 de certeza. Aí, vamos lá. O que o projetista pede de uma empresa que tem todo esse controle de qualidade? O que impacta para nós? Por exemplo, o tipo de brita que eles estão usando influencia o nosso modo de elasticidade. Se eu tenho uma brita calcítica, dolomítica, se ela é de basalto, se ela é de arenito, se ela é de granito. Então, a formação dessa rocha influencia no nosso cálculo de flecha. Então, é interessante a gente ter esse controle, tá? E manter esse padrão. Cura. A cura de um pré-fabricado, ela é feita, algumas peças são feitas com, me fugiu o termo, mas é como se fosse aqueles ventilador que soltam vapor. Então, ela tem temperatura controlada, ela tem umidade garantida, e a gente consegue, maravilhosamente, ter um concreto que chega na obra sem nenhum tipo de fissura por problemas de retração, sem nenhum tipo de fissuras por qualquer tipo de situação de material, né? Aí... É a cura úmida, né? Então a gente não tem problemas... Você mantém ele o tempo todo úmido, né? Exatamente. Então, assim, por problemas de material, a gente não tem nenhum problema, uma situação de controle de qualidade. Você citou sobre a pretensão. O senhor pode repetir de novo o que era para falar sobre pretensão? A gente estava falando de fábrica, né? Mas, por exemplo, né? Controle fora da fábrica, controle lá na lajezinha residencial, né? Como que após, né? É independente, né? De ser atração aderente, né? Os cuidados que ele deve ter, né? Na qualidade. Vamos lá. Vou trazer até exemplo desastroso, tá? Isso. Vamos lá. O moldado em loco é um problema sério. Por quê? Existem situações onde a gente conversa com o cliente, conversa com o executor do seguinte forma. O normal não, o mínimo que a norma pede é o concreto 25 MPa, certo? Está na norma, todo mundo segue, é o padrão de edificações. Tem uma razão para isso, né? Que ele tem uma precisa razão ter essa para isso, resistência exatamente. mínima para não haver o esmagamento, né? A proteção no vazio, né? A proteção zero. Exatamente. Aí o que acontece? A norma pede o mínimo de 25 para situações e edificações de concreto armado convencional. Quando entra o protendido, a norma pede no mínimo 30. Aí que está o problema. Porque eu coloco a minha viga com 30. Normalmente aqui a gente protende mais viga do que laje. Né? Em situação residencial não é tão comum a gente protender laje. Mas vamos falar primeiro de viga. Eu peço um concreto de 30 para minha viga.
E a laje, ela pode ser dimensionada com concreto de 25 ou de 30, não tem problema. Coloco no projeto concreto 30 MPa e chega, às vezes, no relatório para mim, um concreto de 25. Isso pode acontecer. É Sim. comum. Não é o ideal nem o esperado, mas acontece muito aqui. Então, do moldado em loco. Por mais que não sei o que acontece se as pessoas não leem o projeto, não sei, porque eu coloco um negrito vermelho, concreto de vigas de 30 MPa, de lajes é opcional você manter 25 ou 30, entendeu? Você quer usar 25 na laje? É na laje, não é na minha viga, fica opcional. Então, aí, independente do sistema se vai ser pós-tração aderente ou não aderente em residências, né, em situações fora de fábrica, a gente tem que o principal problema acaba sendo o esmagamento, que é a proteção no vazio. Por quê? Quando a gente tem uma viga, como eu comentei, tem a armadura do pilar. O pilar às vezes está com 14. Não me deixaram aumentar a largura do pilar, está com 14. Dá para fazer? Dá. Mas qual o problema? Vira o maciço de cabo, é muito aço. É aço do pilar, é estribo do pilar, é armadura frouxa da viga, estribo da viga, a gente tem a fretagem da armadura de proteção, tem a armadura... Nossa, é muito aço. O que acontece? A gente concreta, não vibra, que faz parte do controle de qualidade, vibrar o concreto, não vibra e fica uma broca, um nicho, fica um vazio no meio da minha peça. Já aconteceu de me chamarem para acompanhar, não, vamos lá, vamos acompanhar essa viga aqui, o cliente pediu o seu acompanhamento. Vou lá na obra, verifico a viga e falo, olha, aparentemente está boa, você vai, o que eu faço? Eu pego o martelo, dou uma batidinha para auscultar, né, que é normal a gente ver se tem vazio, tudo ok. E quando você puxa, como eu comentei, a gente tem o ato da proteção, que ele tem que garantir que o concreto resiste. Na hora que puxa a peça estoura. Já aconteceu comigo, quebra o macaco do homem, tem problema na bomba, voa pedaço de concreto para tudo quanto é lado, entendeu? É incomum estourar de forma frágil, né? Assim, de sair voando para tudo quanto é lado. Já aconteceu comigo, já. Normalmente o concreto vai esmagando, vai descarregando a ancoragem, mas continua esmagando o concreto e vai rasgando o concreto suavemente. Já aconteceu comigo por conta de vazios da peça estourar, né? Infelizmente. Opa, então a gente chegou agora naquele ponto, né, de como que o projetista deve informar os critérios no projeto e como que o executor técnico, né, especializado, ele tem que, né, deixar no ponto para a liberação das etapas de proteção, né? Qual que é o procedimento para liberar essas etapas? Olha, graças a Deus deu tudo certo, vamos para o final, vamos entregar a peça. Como é que funciona? Beleza. No projeto, a gente tem como é que a gente faz o controle do concreto protendido. Fora a parte do concreto simples, a gente tem a parte da cordoalha. Quando nós fazemos o cálculo, a gente entrega, olha, o cabo tem tantos metros, pesa tanto para a pessoa poder comprar o aço, e lá no final a gente coloca alongamento esperado, alongamento calculado. O que é esse alongamento? Como a gente está protendendo, a gente está esticando o aço, né, puxando ele alonga, como todo material, ele tem ductilidade, o aço ele alonga. E esse alongamento a gente coloca lá, olha, tem 90 milímetros de alongamento. Atingir os 90, tá ok, tá perfeito, pode cortar. Atingiu 92 milímetros, 93 milímetros, protendeu mais do que o esperado. O que pode ter acontecido uma situação do aço ter ficado mais frouxo lá dentro? Pode, tá dentro do esperado. Se o macaco atingiu a tensão e esticou, tá ok. E existe também a situação de não atinge, né? Acho que a gente pode conversar dele na próxima pergunta, né? Que a intenção aqui é liberar a peça. Para liberar a peça, verifica os alongamentos, atingiu o alongamento, conversa com o projetista, o concreto está ok, o alongamento está ok, corta, peça entregue, acabou. Ótimo. Aí, a partir disso, né, já que foi falado, né, puxou, veio um pouquinho mais, como proceder se não atender às perdas, né, o alongamento estimado? Eu sei
que quando a gente trata, né, com a não aderente, né, por exemplo, a cordoalha engraxada, é possível reprotender, né, fazer uma autoestimativa. Entretanto, é um procedimento bastante especializado, você tem que refazer o encunhamento, né? Pode acontecer escapulir ali, realmente você perder toda a proteção, mas, né, como temos tecnologia para isso, ok, mas o que fazer se realmente a gente foi para o controle de qualidade, não deu certo, faz um reforço estrutural, tenta reprotender, muda o carregamento, né? Isso realmente tem um problema para o cliente, né? Ele tem uma expectativa de possibilidade de carga e você vai lá e limita ele, né? Como proceder, né? Para se não atender essas perdas ou alongamento? Como é que a gente se vira, né? Vamos lá, então. Professor, aqui eu vou puxar a sardinha para aquele cara que é a raiz, o calculista raiz. Beleza. Porque aqui nós estamos falando do, como diz o pessoal da obra, é BO. Isso, é o BO, tá. Mas alguém É vai o ter que BO. resolver o BO, né? Exatamente, né? Tem que ser quem Vai calculou. demolir tudo, vai refazer, né? Qual que é a ideia? Aí vamos lá. O calculista raiz, o cara ele vai chegar para você, vamos por etapas, né? Primeiro, tem como reprotender? Tem. Quer trocar a cunha? Quero. Troca. É bom trocar a cunha? É bom. Como é que a gente faz? A cunha é uma pecinha de aço que a gente encaixa nos acessórios, né? Simplesmente quebra ela, o cabo volta, você coloca uma outra, verifica se não tem nenhum tipo de impureza, protende de novo. Normalmente, não atinge o esperado, mesmo reprotendendo. Em situações não incomum, atinge o esperado. Olha que incomum, né? A gente reprotende, a Sim. intenção é atingir, mas normalmente não atinge. Aí, vamos lá. Atingiu, cara, agradeça a Deus, agradeça alguma coisa que aconteceu de incomum, vamos embora, entendeu? A situação mais comum, não atingiu de jeito nenhum. Olha, nós temos. Aí a gente tem que. Aí entra o controle de qualidade também. Tem que verificar o seguinte: alguém errou, ninguém vai saber, tem que procurar quem errou. Não adianta procurar. Quais são os erros que acontecem desse alguém? Como a cordoalha ela vem de uma mangueira, se a pessoa der uma talhada na mangueira, como assim uma talhada? A gente corta com uma navalha, normalmente a gente corta com estilete, para não faca, a gente não corta com nenhum objeto de serra, porque se der uma talhada, que eu digo qualquer coisinha no aço já é um problema, ou se a pessoa sem querer apoiou a mangueira, pisou em cima dela, estava em cima de algum objeto e a mangueira amassou, a mangueira criou qualquer vazio, entra nata de cimento, não é concreto, entra nata de cimento, porque a água é fina, o cimento é fino, eles passam por qualquer buraco. Aí cria atrito. E acontece o que? Esse atrito a gente tem os problemas das perdas. Bom, achamos o problema, deu perda. Reprotendeu, não atingiu, vamos ao cálculo raiz. Não tem como, não tem. Ou é Excel ou é cálculo raiz. A gente verifica se aquelas cordoalhas, mesmo com essa perda, atinge o esperado. Atingiu o esperado, agradeça a Deus, porque a peça está pronta, viu, professor? Desculpa essa piadinha de agradecer a Não, Deus, mas Nossa tranquilo. Senhora do Concreto Armado, nessas horas, ela tem que ser louvada, entendeu? Entrega a peça. Agora, por exemplo, você reprotendeu a peça, mesmo assim, não atingiu o alongamento. A peça, na hora que você faz a verificação, não atinge o esperado de resistência, aí nós vamos a várias opções. As várias opções sempre envolvem dinheiro. É mais barato a gente quebrar tudo e substituir a cordoalha e reconcretar a peça, ou é mais barato a gente reforçar a peça. Reforçar a peça pode ser com perfil metálico, só que normalmente se está trabalhando com concreto, a intenção é não trabalhar com perfil metálico, entendeu? Se a gente consegue, às vezes, nesse caso a gente tem que fazer a outra situação, vamos reforçar com concreto normal, a gente tem que fazer o quê? Aumenta a seção transversal da peça de concreto, a gente garante com isso uma seção transversal maior e uma inércia maior, depois a gente passa os cabos da cordoalha. Como assim? A gente reforça o concreto protendido com concreto protendido, certo? O que eu quero dizer com isso? Normalmente, o que já aconteceu comigo? Aconteceu disso,
e o cliente, quem estava executando a proteção cortou. Atingiu, ele pum, cortava. Atingiu, pum, ele cortava. E teve 2, 3 que não atingiu, ele não cortou, só que eu precisava afrouxar tudo para fazer um novo reforço. E não tinha como. E não tinha como, entendeu? Nesse caso, a gente teve que demolir tudo, substituir o cabo. Aí o cara da proteção ficou irritado comigo, mas não tinha como. A gente tinha que reforçar a peça e eu precisava aumentar a seção, eu tinha que chumbar o aço dentro da minha viga, só que se eu chumbasse, eu ia pegar a cordoalha esticada. Não tinha como, entendeu? Isso aí foi realmente um erro, e acredito que depois dessa o rapaz nunca mais fez esse procedimento. Mas numa situação onde dá para reprotender ainda, onde os cabos eles não foram cortados porque um ou outro não atingiu a resistência, o que a gente faz? A gente afrouxa. O que é afrouxar? A gente quebra a cunha, bota uma chave de fenda, qualquer peça, ela bate, pum, ela quebra, alarga a peça, se for possível alargar, porque a altura normalmente é o limitante, então se a pessoa não pode aumentar a altura, é melhor você aumentar para o lado. Alarga a peça, faz a demolição total da viga, ou parcial, depende muito do que o seu dimensionamento mandar, e a gente substitui essas cordoalhas que deu problema e complementa com outras cordoalhas. Por que complementa? Porque quando a gente tem uma situação de um reforço, a gente está falando de concreto com idade diferente. Como é que eu vou dizer? São armaduras que já foram feitas aderência e perdem um pouco de aderência. Agora, eu não quero substituir minha cordoalha, não quero substituir a cordoalha, a gente também faz a escarificação, chumba as armaduras novas que vão ter que ser chumbadas e coloca as novas cordoalhas lá. E a gente tem que, assim, normalmente eu tenho que colocar o número de cordoalha tal qual o hiperestático de proteção não me faça torção. Por isso que eu falo, aí não é programa, não é Excel que te ajuda, aí é braço mesmo, entendeu? Tem que verificar hiperestático por hiperestático, garantir que a peça não vai torcer, verificar se a peça vai ter, como são concretos diferentes, verificar outras perdas por conta do encurtamento do... Caiu? Toshio? Sim. Foi a última frase que você falou. Ok. Cuando então, quieras. Assim, essa verificação ela tem que ser no braço, porque o programa ele não vai verificar para você a torção interna, a não ser que você coloque no SAP 2000, no Robot, né, que são programas mais que eles fazem essa análise de tensão da barra. Então, é uma coisa bem manual, onde a gente tem que fazer essa verificação e é cobrado. Eu cobro caríssimo numa verificação dessa, porque é uma coisa muito trabalhosa. Então, são situações muito singulares onde a gente acaba fazendo o reforço alargando a peça. Só quando compensa alargar a peça, no caso. Normalmente, como a situação mais barata, o mais barato é alargar, mesmo pagando o projetista, entendeu? Então, assim, algumas pessoas, quando a gente fala, vou ter um aditivo de cálculo, as pessoas já falam, não, vou demolir tudo e refazer. É o mais normal. Entendi. Que bate-papo bacana, né? Agradeço aí, Toshio, sobre os esclarecimentos, né? A importância não só da formação profissional, mas também, né, sobre toda essa questão prática, que, como bem dito aqui, o uso do software, né, é o meio. Em muitos momentos a gente realmente tem que vir para a parte analítica, e espero que vocês que nos escutam nesse podcast tenham absorvido, né, internalizado esses nossos capítulos aqui. Aguardo vocês em outros assuntos, né? E Toshio, se quiser dar uma palavra final, a gente encerra aqui, né, o nosso podcast. Palavras finais. Gente, concreto protendido, ele não é tão difícil quanto foi apresentado aqui no podcast. A gente apresentou a parte boa, a parte ruim, né? Problema acontece em toda obra, tá? É inevitável. Não é por isso que vocês têm que ter medo. O concreto protendido é uma solução excelente para várias situações. Usem e abusem da proteção. É um recurso muito bom. Recomendo muito, ainda mais em situações de alto padrão. Então, assim, se capacitem, estudem, podem entrar em contato para a gente esclarecer dúvidas, tá? Em resumo, protendam. Perfeito. Então, encerramos, né? E até uma próxima.